Shalom pessoal, a paz do Eterno. Vim aqui fazer mais um vídeo, onde as pessoas estão com dúvida em alguns textos, onde as pessoas pegam textos isolados para dizer que os mandamentos acabaram, mas enfim. Algo que eu sempre digo às pessoas, vamos ler textos e contextos, para que a gente não possa tirar decisões precipitadas. Então o tema de hoje, que muita gente pega, está em Romanos capítulo 6, e versículo 14, que diz assim: porque não estás debaixo da lei, mas sobre a graça. Então as pessoas pegam esse texto para dizer que a pessoa que não está debaixo da lei, mas sobre a graça, mostrando que os mandamentos acabaram, que a lei acabou, de que agora a gente vive pela graça. Mas não é bem assim. Então a gente vai ler um pouquinho um contexto para a gente entender esse texto. Se realmente ele está falando do mandamento ou está falando de outra coisa. Precisamos entender isso. Amém? Então a gente vai começar logo em Romanos capítulo 5, versículo 20 ao versículo 21. Para depois a gente entrar em Romanos 6 até o versículo 14 e a gente vai compreender. Porque Paulo falou aquilo, que vocês não estão debaixo da lei, mas sobre a graça. Amém? Abra a tua Bíblia agora em Romanos capítulo 5 e versículo 20 ao 21, para a gente entender, tá? Versículo 20 diz assim: a lei foi dada a fim de que todos pudessem perceber os seus pecados. Entretanto, onde o pecado surgiu em excesso, a graça foi ainda mais abundante. O que ele está dizendo aqui? De que a lei não justifica ninguém, a lei nos aponta o pecado, porque o pecado é transgressão da lei. Amém? A lei nos aponta o pecado. E ele disse: onde tem pecado, a graça superou, ultrapassou. Amém? É isso que ele está dizendo. Que a dádiva, o presente que o Eterno tem para nos dar, que é a graça, que não é de graça, é favor não merecido e precisamos fazer por onde merecer, superabundou, superou o pecado. Mas nós precisamos ter consciência que somos pecadores e precisamos tomar uma decisão. Amém? Versículo 21. Primeiramente, o pecado reinou sobre todos os homens e os levou à morte. A gente sabe, o salário do pecado é a morte. Então, quem vive no pecado, o fim dele é a morte. Mas agora reina em seu lugar a graça de Deus pela justiça. Aquilo que eu falei, reina em seu lugar a graça de Deus pela justiça, mostrando que graça não é de graça. Eu preciso obedecer o Eterno. Justiça é ser justo diante de Deus, obedecendo os seus mandamentos, fazendo sua vontade, para que a gente seja merecedor dessa graça que o Eterno nos deu. E como resultado, a vida eterna. É o nosso prêmio, é a vida eterna, é aquilo que a gente busca. Por meio do seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém? Então já entendemos aqui um pouco do que o capítulo 6 quer nos trazer. Mas vamos em seguida, para a gente entender o versículo 14. Amém? Agora Romanos capítulo 6, versículo do 1 e diante, vamos ler com calma versículo por versículo. Ele diz: que diremos então? Ele faz uma pergunta. Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça se multiplique? O que ele está dizendo? Se o pecado surgiu no mundo e que a graça superabundou, superou o pecado, então ele faz uma pergunta. Então viveremos no pecado para que a graça aumente mais? Versículo 2 ele diz: de modo algum. Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Amém? Então a graça veio superar o pecado, claro. Onde tem pecado, a graça superou, superabundou. Mas aquele que morre para o pecado não deve permanecer no pecado, não. Ele agora recebe esse presente através da obediência da palavra de Deus, que é a graça. E agora ele vai praticar o que? A justiça. Amém? Ele não vai viver mais no pecado para que a graça aumente? Claro que não. Porque agora você morreu para o mundo e você vive agora para Deus, em obediência. Amém? Versículo 3. Ou não sabeis que todos
o que fomos batizados em Yeshua HaMashiach, e na sua morte é que fomos batizados? Olha o que ele está falando aqui. Se nós morremos para os pecados, como haveríamos de viver ainda nele? Lá no versículo 2. Aqui no versículo 3, como é que a gente morre para o pecado? Através do batismo. Quando a gente vai para as águas, a gente se purifica. E agora a gente vive agora para Deus. A gente morre para o mundo e vivemos para o eterno. Versículo 4. Portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte. Então, olha que interessante. Através do batismo, nós fomos sepultados com ele na morte. Para que, com o Messias, foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivemos vida nova. Então, o que é que ele está dizendo? Que através do batismo, nós morremos para o mundo. Amém? E agora vivamos vida nova. Aquele velho homem morreu. Então agora, a gente que transgrediu os mandamentos, agora a gente obedece. E a gente vive agora para o eterno. Porque a gente vive agora vida nova. A gente não pode viver a mesma vida que nós vivíamos. Antes de conhecer o eterno, antes de crer em toda a palavra, antes de ir às águas, receber o verdadeiro batismo. Aquele velho homem morreu. Nós vivamos vida nova. Somos nova criatura. Amém? Versículo 5. Portanto, se nós tornamos uma coisa só com ele, por morte semelhante à sua, seremos uma coisa só com ele também por ressurreição semelhante à sua. Então, o que é que Paulo está comparando aqui? Paulo simplesmente está comparando aquilo que aconteceu com o nosso Senhor Yeshua. Ele morreu e ressuscitou. Nós também que fomos para as águas, que nos purificamos do nosso pecado através do batismo, nós morremos para o mundo e vivemos agora uma nova vida, em união com o nosso Senhor Yeshua. Amém? Versículo 6. Sabendo que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que fosse destruído esse corpo de pecado. Então aquele velho homem foi crucificado. Acabou. Esse corpo de pecado foi eliminado através de crer em toda a palavra e receber o verdadeiro batismo. Agora a gente se uniu ao Eterno por meio do seu Filho amado Yeshua. E vivamos vida nova. Amém? E assim não servimos mais ao pecado. Amém? Não servimos mais ao pecado. Então aquela maneira que a gente vivia, transgredindo os mandamentos desobedecendo os mandamentos, não vivemos mais aquela vida. Vivemos uma vida agora de obediência aos mandamentos e aquilo que está escrito. Amém? Tem que ter uma modificação na nossa vida. Amém? Nós precisamos ser uma nova criatura. Versículo 7. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Então, quem morreu para o mundo ficou livre do pecado. Precisamos entender isso. Quando a gente vai para as águas e recebe um verdadeiro batismo, nós somos purificados desse pecado. Naquele momento a gente é sepultado, o velho homem morreu. E agora quando a gente volta das águas, a gente se torna uma nova criatura. E agora no versículo 7 ele disse, quem morreu ficou livre do pecado. Amém? Quem morreu para onde? Para o mundo. Agora a gente vive agora para Deus, para o eterno. Não é que a gente não vai pecar, não. Mas aquela vida que vivemos, nós não podemos voltar a... Amém? Então no versículo 8 ele diz, mas se morremos com o Messias, temos fé que também viveremos com ele. Amém? Viveremos na presença dele. Precisamos entender essas coisas. Versículo 9. Sabendo que o Messias, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Claro, porque ele já morreu e ressuscitou. Ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Então a morte não tem mais domínio sobre ele. Versículo 10. Porque morrendo ele morre para o pecado uma vez por todas e vivendo ele vive para Deus. Então ele morreu uma vez só para purificar todos os pecados daqueles que creem, daqueles que foram em busca de obedecer o Criador, de obedecer o Eterno. O versículo 9 e o versículo 10 de Romanos 6, ele dá o exemplo do nosso Senhor Yeshua, que ele morreu, ressuscitou, a morte não tem mais domínio sobre ele, ele morreu uma vez só pelos nossos pecados e agora ele vive para o Eterno.
Isso deve acontecer na nossa vida também. Precisamos morrer para o mundo e viver para o eterno, meu irmão. Precisamos nos purificar dos nossos pecados. Como, Valmir? Através do batismo, o verdadeiro, em nome de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, como a gente viu aqui em Romanos 6. É dessa forma que purificamos os nossos pecados, através do batismo, através de viver uma vida nova. Não viver uma vida de transgressão de lei, não, e sim obedecendo os mandamentos. E no versículo 11 que a gente vai ler agora, ele dá a explicação do versículo 9 e o versículo 10. Ele compara aquilo que aconteceu com o nosso Yeshua e que deve acontecer na nossa vida. Versículo 11 ele diz: assim também vós consideráveis mortos para o pecado e vivos para Deus em Yeshua HaMashiach. Aí, nós também temos que se considerar mortos para o pecado. E agora a gente vive vida nova em Yeshua HaMashiach. Amém? Versículo 12. Portanto, que o pecado não impere mais em vossos corpos mortais, sujeitando-vos às suas paixões. Quer dizer, que vocês não voltem a fazer aquilo que não agradava o Eterno. Que vocês não voltem a viver aquela vida que vocês viviam. Que vocês não voltem a transgredir os mandamentos. A viver aquela paixão pecaminosa que vocês viviam antigamente. É isso que Paulo está tratando aqui. Porque agora vocês já receberam o verdadeiro batismo. Porque agora vocês estão vivendo vida nova, andando em novidade de vida. Amém? Versículo 13 ele diz: nem entreguei os vossos membros como armas de injustiça ao pecado. Quer dizer que os nossos corpos, já que foram purificados, que a gente agora não faça coisas que não agradam o Eterno. Que os nossos corpos sejam arma de justiça para o Eterno, como ele vai dizer mais na frente. E não corpos de arma de injustiça. Quer dizer, nós não podemos usar os nossos corpos, né, para fazer aquilo que não agrada o Eterno. Claro que não, porque agora a gente já tomou a decisão de viver na presença do Eterno por meio do seu Filho amado Yeshua. Nós estamos vivendo agora vida nova e aquele velho homem morreu. Precisamos ter essa modificação na nossa vida. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como vivos, provindo dos mortos. Quer dizer, você morreu, agora ressuscitou. E oferecei os vossos membros como arma de justiça a serviço de Deus. Aquilo que eu falei. Então, que nós agora, os nossos corpos, as nossas mentes, que agora sejamos armas de justiça para Deus. Que a gente agora, em vez da gente transgredir os mandamentos, a gente está obedecendo. A gente vivia uma vida de pecado, mas a gente foi purificado através do nosso Senhor Yeshua. Amém? Através do batismo. Nós morremos para o mundo, agora vivemos para Deus. Então agora a gente vive na presença do Eterno, fazendo a vontade dEle. Então que os nossos corpos sejam já arma de justiça e não de injustiça. E agora chega o versículo chave, que o mundo pega, que agora a gente já entendeu, que Paulo está tratando de pecado, de purificação de pecado. Então ele diz, versículo 14, e o pecado não vos dominará. Olha o que ele está dizendo, que o pecado não vos dominará. Por quê? Porque agora vocês já foram purificados do pecado. Mas cuidado, que o pecado não vos dominará. Porque não estáis debaixo da lei, mas sobre a graça. O que é estar debaixo da lei? É transgredindo a lei, é desobedecendo a lei. Mas está agora sobre a graça. O que está sobre a graça? Graça é favor não merecido. Então, a gente já leu o contexto, quando ele diz que o pecado não vos dominará, quer dizer que a gente não volta àquela vida que a gente vivia. Depois ele diz, porque não estás debaixo da lei. Que lei ele está falando? Dos mandamentos? Ou da lei do pecado? Ele está tratando aqui do pecado. Então ele está falando que vocês não estão debaixo mais do pecado, meu irmão. Por quê? Porque vocês agora já foram para as águas, vocês já foram purificados, vocês já vivem vida nova, vocês são um novo homem, uma nova criatura. Então, vocês não estão debaixo mais da lei, quer dizer, vocês não estão transgredindo a lei, vocês não estão desobedecendo os mandamentos, não. Vocês agora têm que obedecer, porque ele disse, vocês agora estão sobre a graça. O que é graça? É favor não merecido. Eu não merecia aquele sangue do nosso Yeshua que foi derramado na cruz. Não, nós não merecemos. Mas precisamos fazer por onde? Como? Obedecendo. Quando ele falou no versículo 3 que nossos corpos sejam arma de justiça para Deus, é de obediência.
Eu preciso obedecer os mandamentos. Ele falou através dos profetas, daquilo que está escrito, para que aquela graça eu seja merecedor, através da obediência da palavra. Então aqui, quando ele diz que você não está debaixo da lei, ele não está anulando os mandamentos. Não, que vocês agora não vivam no pecado, que vocês não vivam aquela vida antes que vocês viviam, mas agora vocês receberam um prêmio, que é a graça, que é a salvação, que é a vida eterna, porque vocês estão obedecendo os mandamentos. Vocês foram purificados, vocês foram batizados em Yeshua HaMashiach, vocês crucificaram aquele velho homem, vocês agora estão vivendo vida nova em obediência ao Eterno. Amém? E o versículo 14 ele diz que o pecado não vos dominará. Quer dizer, ele está dando um conselho, que vocês não vivam aquela vida que vocês viviam antes de transgressão, de desobediência. Porque vocês não estão mais debaixo da lei. Que lei? Lei do pecado. Que vocês não estão agora vivendo em pecado, não. Vocês agora estão sobre a graça. O que é estar sobre a graça? É de que aquele presente, aquela dádiva que o Eterno nos deu, nós agora somos merecedores, porque fomos purificados em Yeshua HaMashiach através do seu batismo e através de uma decisão que tomamos na nossa vida. Amém? É isso que o texto está falando. Ele não está falando de anulação de mandamento, não. Ele só está falando do pecado. Que as pessoas agora que tomaram uma decisão, que não viva mais no pecado, mas viva agora para o Eterno. E dessa forma você vai ganhar o prêmio, que é a vida eterna, que é a graça, que é favor não merecido, que precisamos fazer por onde? Merecer aquele presente, aquela dádiva que o Eterno nos deu. Amém? Fique em paz, que o Eterno nos abençoe.